Toledo foi fundada em 1946, quando uma fazenda, produtora de erva mate, algo muito comum na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina, foi vendida para um grupo imobiliário privado que colonizou esta região. O que seria colonizar? Eles compravam essas fazendas de exploração de erva mate que estavam decadentes e faziam ali loteamentos rurais e urbanos. Surgiu então novas cidades e novas comunidades rurais. Migrantes de diferentes partes do país, mas principalmente do Rio Grande do Sul, pequenos e médios produtores rurais, migravam para essa região. Para motivar essas pessoas, esses trabalhadores do campo a permanecer na região, que era uma região em construção, era uma região onde a infraestrutura ainda não havia sido consolidada, onde havia muitas dificuldades para a sobrevivência, onde havia inclusive alguns conflitos entre moradores. Então se constituiu uma série de versões elogiosas que tratavam este processo como sendo um ato heróico de desbravamento. Então a esses moradores, a esses migrantes se deu o título de pioneiros, e também de colonos, desbravadores. O que acontece? Nos anos 80, essas memórias, nos anos 80 do século XX, essas memórias são reiteradas e se tornam história local. Então é muito recorrente na imprensa, é muito recorrente nos livros de história local, se rememorar esse processo chamado de colonização e também se rememorá-lo de maneira elogiosa, tratando os seus protagonistas como sendo os grandes heróis desbravadores. E o meu livro discute isso. Quais são os sentidos dessas memórias? Porque em 2010 temos ainda obras que retomam estes clichês, que retomam essas versões construídas lá nos anos 1940 e 1950. E a partir dessa realidade local eu vou discutir como se constituiu na cidade todo um circuito de produção e circulação de obras de história local. Também discuto a imprensa, o papel dela na produção deste passado e como se opera nessa cidade todo um debate sobre a fundação do município. Mais do que um trabalho de história local, o meu livro tem uma preocupação também metodológica em pensar como o historiador pode lidar com essas diferentes fontes históricas e está muito preocupado com a memória, como se deu esse boom da memória que se fala tanto no nosso mundo contemporâneo, mas como ele se deu aqui no Brasil, inclusive no interior do país.